O sol está nascendo. Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Águias de Jó, essa série que está na sua efervescência. Essa série chamada Águia de Jó vai falar sobre os livros poéticos de Jó. Nós temos Jó, Cantares, Eclesiastes, Provérbios e Salmos. O passarinho gostou, tá cantando, tá vendo? Enquanto o sol vai nascendo ali, desculpa, nós vamos continuar o discurso de Eliú. Eliú é aquele jovem, ele deveria ser estagiário lá do tribunal de Uz. Era Uz, né? A terra de Jó. Ele devia ser estagiário. Aí ele ficou sabendo que Jó tinha ficado doente e que alguns amigos dele, que eram do tribunal, que eram juízes também, iriam visitá-lo. E aí Eliú se ofereceu para ir junto. Chegou lá, ele viu aquela cena dramática, ele viu Jó putrefando sobre a terra, e todos eles sabiam que as doenças eram colocadas por Deus sobre as pessoas infiéis. E eles falaram: se Jó está sofrendo, é porque ele pecou. E aí até Jó mesmo falou: é verdade, eu devo ter pecado, não é possível. Mas eu não lembro de ter pecado, a não ser que Deus esteja cobrando de mim os pecados da minha juventude. Eu não sabia que estava valendo, Senhor. Está valendo? Deve ser isso. Só que os amigos, eles foram solidários a Jó, mas com o tempo eles começaram a acusar Jó de ter sido um juiz infiel, de não ter feito justiça aos pobres, etc, etc, etc. E Jó chutou o balde com eles e bateu pesado neles, e eles se calaram. Aí esse menino Eliú, ele começa a falar. Ele fala: eu estou falando agora porque eu sou jovem e deixei para que os mais sabidos, os mais velhos, discutissem e se entendessem. Mas como os seus acusadores, Jó, se calaram, agora eu vou falar. Então escuta, Jó. Deus é soberano, Deus é grandioso. E ele fala: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Pequeno Eliú agora está ficando corajoso. Acho que ele até subiu num púlpitozinho ali para fazer o discurso dele. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Então ouça o que eu estou falando. Veja como se fosse uma comida gostosa que você estivesse comendo. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Você falou isso, Jó. Apesar de meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Eu estou com uma doença mortal, mas eu não pequei. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Jó, você está zombando de Deus como as pessoas bebem água. Que é isso, homem? Bota tenência nessa sua cabeça. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água?
e caminha em companhia dos que obram a iniquidade, e anda com homens ímpios, porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Como assim? Você está falando que não adianta ser servo de Deus, ser fiel de Deus? Você está doido? Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Deus não é ímpio, Deus não é perverso. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Em outras palavras, se você está na miséria, a culpa é sua. Se você está doente, a culpa é sua. Se você foi agredido, a culpa é sua. Você tomou uma cadeirada, a culpa é sua. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo mundo? Quem é que manda no mundo? Jó. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Jó, nós estamos na mão de Deus. Deus, se fizer assim, lembra daquele personagem do desenho que fazia assim e as coisas aconteciam? Ele pegou essa ideia aqui. Então ele está dizendo: se Deus fizer assim, todo o nosso espírito volta para ele na hora. Todo homem para de existir. Você tem que entender isso, Jó. Onde foi que eu parei? Na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais? O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu desprezas. Faze tu, pois, e não eu, a escolha que e logo o que sabes fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, Jó falou como um louco, e as suas palavras falta prudência. Jó não foi prudente no que disse. Pai meu, provado seja Jó até ao fim. Eliú se dirige a Deus e fala: que Jó pereça na sua estultícia, pelas suas respostas próprias de homens malignos. Jó está se comportando como homem maligno. Jó é maligno, Jó é mau. Porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Além de estar na desgraça, Jó se volta contra Deus. Que ele sofra por isso. Nossa, gente, isso é duro, hein, Eliú? Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei a resposta a ti e aos teus amigos. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Você está vendo o sol nascendo ali atrás daquela montanha? Pois é, meu amigo, Deus está além do sol. Deus está muito longe para você ficar falando mal dele aqui. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes fará?
Se fores justo, que darás ou que receberá a tua mão? Não importa, meu amigo, o que você faça ou deixa de fazer, Deus continua sendo Deus. A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. A tua bondade, a tua maldade só teria resultado aqui na terra, não no céu. Deus não está nem aí, meu amigo. Se você faz bem ou mal, isso não importa. O que importa é se você vai adorar a Deus ou vai renegá-lo. Você está vendo os helicópteros passando ali? Não, você não está vendo, você está ouvindo, né? Ele está longe, não dá nem para aparecer. Pela primeira vez eu vejo 2 helicópteros andando lado a lado. Lado a lado não, um está um pouco à frente. O outro está passando agora no poste ali, ó, tá vendo? Ele está passando aqui, ó. Ó. Um está passando aqui e tem outro indo na frente. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite. Que nos faz mais doutos do que os animais da terra. E nos faz mais sábios do que as aves do céu. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que não o verás, juízo há perante ele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo, Jó, em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica as palavras. Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Eliú comete a grande falta aqui de se colocar como advogado de Deus. Deus não precisa de advogados que o defenda. Deus precisa de testemunhas que diga o que ele fez por você, o que ele fez por mim. Ó, os passarinhos estão aqui. Ainda soltou caquinha no chão perto de mim. Ai, ai, ai. Desde longe, eu estou sendo perseguido pelos animais. No último vídeo você viu, 2 cachorrinhos me atacaram lá. Agora um passarinho chegou aqui perto do meu pé e soltou caca. Não sei se é uma pombinha, se é uma rolinha. Sabiá. Sabiá não, sabiá é mais amarelinho. Ou é um Joãozinho de barro, não sei. Eu não sou bom entendedor de pássaros. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Está um que é sincero na sua opinião. Contigo está um que é sincero. Eu estou falando sinceramente, meu amigo Jó. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força o seu coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça ao aflitos. Ele não deixa viver ao ímpio. A gente vê a impiedade varrendo aí o mundo. Ele não deixa viver para todo sempre. Uma hora ele vai falar, basta, chega, está consumado. Do justo não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. Tá vendo? Ele fala que Deus não tira os olhos dos justos. É verdade. Mas Sansão perdeu os olhos.
o rei Zedequias perdeu os olhos. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber as obras deles e as suas transgressões, porquanto prevalecem nelas. E revela-lhe aos seus ouvidos para seu ensino, e diz-lhe que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o sentirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, ele não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Nem sempre isso acontece, viu? A gente vê ímpios aí prosperando. É claro, eles não vão prosperar para sempre. Uma hora Deus vai dar um basta a tudo isso. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio de juízo do ímpio, o juízo e a justiça te sustentam, porquanto há furor. Guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência. Vá com Deus. O caminhãozão passou aqui, deu uma reduzidona e subiu a ladeira. Porquanto há furor. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria tanto ele tuas riquezas ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? E quem lhe disse, tu cometestes maldade? Quem teria a coragem de falar isso? E você está fazendo isso, Jó. Cuidado, homem. Toma tenência, está dizendo Eliú. Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número de seus anos não se pode calcular. Está vendo aqui que eu digo que Eliú está sendo usado por Deus. Deus é grande, é maravilhoso. Olha, exalte a sua obra. Ele fez o sol, o céu, a lua, as estrelas. Ele fez você a imagem e semelhança dele. Quando alguém quiser colocar você para baixo, lembre-se, você foi feito à imagem de Deus. Você lembra o Deus Criador. Qual é a face de Deus? A face de Deus aqui na terra é Jesus Cristo. E você viu que Jesus Cristo é muito semelhante a nós. Eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. E aqui sobre o homem bom e sobre o homem mau. Deus não tem acepção de pessoas. Porventura também se poderão entender as extensões das nuvens e os trovões da sua tenda?
Eis que estende sobre ela a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas. Hoje está meio assim, porque o sol está querendo nascer ali, mas tem uma nuvem ali impedindo ele de aparecer. Vamos ver se daqui a pouco ele cria força e apareça. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Sobre isso também treme o meu coração e salta do teu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Olha que lindo, né? O trovão é como a voz de Deus falando a nós. Isso é muito poético. Por isso que Jó é chamado de livro poético. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. E atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele envia por baixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disso brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Olha os pássaros louvando a Deus, aleluia. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro diz, a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Alimárias, os animais, os pequenos animais. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte vem o frio. Olha, o sol está nascendo ali embaixo. Bom dia, sol. O sol, acho que é a maior criação de Deus aqui na Terra. Ele é misterioso. Eu não sei se ele é tão grande quanto a ciência diz. Às vezes eu fico até tentado a não acreditar, porque eu estou vendo, ele é tão pequenininho ali, tá vendo? Olha, dá para medi-lo entre os dedos. O seu burro, ele está muito longe de nós, por isso que parece pequeno. Tá bom, mas qual é maior, o sol ou a terra? A gente parece tão grande diante do sol, mas o sol é a primeira maravilha criada por Deus. Porque Deus disse, haja luz. E a luz que Deus disse, haja luz, ela é a luz do sol. Aliás, ela é uma luz mais resplendente do que o sol, porque o sol não existirá lá na nova terra. Por que Deus vai tirar o sol da nova terra? Não sei. Ele fala da nova Jerusalém. Talvez não vai ter sol dentro da cidade, não sei. Porque Deus mesmo será a sua luz. Pelo assopro de Deus se dá. Nossa, eu fiquei olhando para o sol, agora eu não estou conseguindo ler. Ai, Senhor. Eu me empolguei com o sol. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e aspergem a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu
como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens, das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como os teus vestidos aquecem, quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? O céu parece um grande espelho sobre a terra. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada podemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia a alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas pasmado o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Aqui o esplendor vem do leste. Saudações, meu irmão Davi. Vai com Deus e estuda bastante, viu? Amém. Olha que poético. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. O esplendor aqui vem do leste, porque o sol nasce no leste. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. A Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Eliú acaba o discurso falando assim: toma tenência, Jó. Como você se atreve a discutir com Deus? Como você atreve a atribuir a Deus essa maldade que cai sobre você? Deus é grande, é maravilhoso. Olha, Ele fez o sol, o céu, as nuvens, as estrelas. Então, meu amigo, entupa. Aceite o que da parte de Deus vem. Então, depois do discurso de Eliú, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho, e ele disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse tolo que se atreve a falar comigo? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me responderás. Uau! Deus apareceu em pessoa no redemoinho. Jó deve ter se arrepiado. Jó deve ter se engrandecido. Deus está respondendo-me pessoalmente. Oh, que glória! Onde estavas tu, Jó? Onde estava tu, ó meu amado inscrito no canal? Onde estava tu, minha amada, quando eu, Deus, fundava a terra? Faze-mo saber. Você tens inteligência? Você não é muito sabidinho? Bom dia, cavaleiro, vai com Deus. Você não é muito sabidinho? Então conta. Quando eu fixei ali o sol no céu para alumiar a terra, onde você estava? Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem colocou o cordão para medir o espaço da terra? Cordel é cordão. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina?
Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus exubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, ele expus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostrasse à alva o seu lugar, para que agarrasse na extremidade da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se transforma como o barro sob o selo e se põe como vestidos, e dos ímpios se desvia a tua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entrasse tu até as origens do mar, ou passasse no meio profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou como o teu entendimento chegasse às larguras da terra, faze-mo saber, se sabes tudo isso. Fala para mim agora, Jó, você não é o sabidão? Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Onde é o lar das trevas ou da luz? Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu sabes. De certo tu o sabes. Bom dia, meus irmãos. Vamos com Deus. Porque já então era nascido, e porque é grande o número dos teus dias, você é mais velho do que eu. Então vai dizendo aí. Ou entrasse tu aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Foi você por acaso, Jó? Foi você que está aí reclamando da sua vida, meu amigo? Para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai, Jó? Ou quem enxera as gotas do orvalho, meu amigo? De que ventre procede o gelo? Você conhece a mãe do gelo? Quem gera a geada do céu? Vai, Jó, responde isso aí, meu amigo. Como debaixo da pedra as águas se escondem e a superfície do abismo se escoalha. Ou poderás tu perguntar, ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Órion? Ele está falando aqui das estrelas do céu, das constelações, as uniões de estrelas no abismo mar profundo do céu. Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou pode dispor do domínio deles sobre a terra? Ou pode levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubras? Ou ordenará aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Você pode comandar os raios, Jó? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem à mente deu entendimento? É você o Espírito Santo que alimenta as almas dos homens? Quem numerará as nuvens pela sabedoria, ou
os odres dos céus, quem os abaixará? No céu tem muita água, 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 água. Por isso que ele fala de odre aqui, cântaro. Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa? Ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quem se acham nos covis estão à espreita das covas? É você que alimenta as criaturas da terra, Jó. Ou hoje para nós, será que somos nós que alimentamos os pássaros? Somos nós que damos vida às árvores, às fontes das águas? Quem prepara para os corvos o seu alimento? Será que é você, Jó, que traz comida toda manhã para os pássaros? É você que alimenta os pintinhos quando eles estão gritando a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Ora, Jó, sou eu que alimento tanto os pintinhos, os filhotes de aves, como os filhos dos homens. A força que está nos seus braços não é sua. Por acaso é você que fortalece o jovem? Por acaso é você que dá coragem ao lutador? Não, Jó, meu amigo, sou eu. Presta atenção, meu amigo. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm suas crias? Ou consideraste as dores das cervas? Das cervas, as fêmeas dos cervos. Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do teu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. É você que está cuidando delas, meu amigo Jó? Ou você, meu amigo, que está aí ouvindo? Será que nós temos algum controle sobre o mundo? Não, não temos. Por mais controladores que queiramos ser, por mais que haja Foro de São Paulo, por mais que haja aquela Agenda 30, que agora vai chamar Agenda 45, eles vão sempre empurrando para mais tarde. A agenda era para acontecer aqui na Eco 92. Desde o ano 68, desde que eu nasci, os caras estão tentando dominar o mundo pela natureza. E não vão conseguir, porque o Foro Mundial não é páreo para Deus. Não adianta o presidente Lula ir lá e falar que está precisando. O mundo está precisando de um organismo de controle internacional. Mentira! O mundo não precisa de controle internacional. O mundo precisa de Deus. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. Mas agora eles vão empurrar a Agenda 30 para 2045. Graças à Rússia. E a China, talvez. Bom dia. Bom dia, você está com um sorriso maravilhoso hoje. Obrigada. Quer falar bom dia para meus irmãos aqui? Um dia você vai perder essa timidez. É minha amiga que passa todo dia aqui. Vanilde, parece o nome dela, até esqueci o nome dela. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do ruído da cidade, não ouves os muitos gritos do exator? O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Quer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Uau! Aqui Jó vai perdendo a força. A força do pulmão, porque a única que estava restando a ele era esse.
que dava vigor à sua língua faladora. Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas a avestruz, que tem penas de cegonha. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, na poeira do chão. E se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calcá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor. Até a avestruz sai para colher os seus ovos de balde. Brincadeira, perdão. Sempre que essa palavra aparece aqui, eu lembro do balde carregando. Imagina um balde cheio de ovos de avestruz. Não, ele está falando que ela coloca de balde. Ela bota o ovo lá sem noção. Ela não está nem aí se alguém vai passar e pisar os ovos dela. Ela trata os ovos dela como se não fossem seus. É como alguns tratam hoje ao próximo, às crianças, sabe? Ao próprio planeta, como se não fosse nosso. Então a avestruz se endurece para com seus filhos, como se não fossem seu. De balde é seu trabalho. Não tem importância o seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus a privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. Foi Deus que criou a avestruz assim. Deus chama aqui a avestruz do animal mais tonto da terra. No capítulo 28 ele diz que a águia é o animal mais sabido da terra. Ao seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Apesar de ser um animalzinho estúpido, a ponto de não poder cuidar de seus próprios filhos, apesar disso, quer falar bom dia para os meus amigos aqui? Bom dia. Fala alto. Bom dia. Vai com Deus, meu amigo. Porque Deus a privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crinas? Quando ele diz aqui que a avestruz está rindo do cavalo e do cavaleiro, está falando que ela corre muito veloz, mais rápido do que o cavalo, e sai rindo. Quer dizer, ela desce lá para trás. A avestruz corre mais do que os cavalos. Ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escurva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia! E de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência? Estende as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Por acaso
quando a ave faz o seu ninho na penha, é obedecendo a sua ordem que ela está fazendo isso? Não, meu amigo, não, meu amigo. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa seus olhos e avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue. Onde há mortos, ela aí estará. Vão com Deus, estudem bastante. O futuro do mundo está nas mãos de vocês. Esse verso, Jó, é até bom lembrar aqui. Jó 40. Acabei de falar, acabei de perder. Jó 39, 30. Seus filhos chupam o sangue. Onde há mortos, ela aí está. Eu acho que quando Jesus disse assim, ó, falando da vinda de Jesus, porque eles perguntaram, quando acontecerá isso? Aí Jesus fala um monte de coisa. Quando acontecer isso, quando o sol escurecer, quando blá blá blá, quando Jerusalém for destruída. E aí no final ele fala, onde está o cadáver, ali se juntarão os abutres. Eu penso, ninguém falou isso. Eu penso que Jesus está parafraseando esse ditado de Jó. Por quê? Porque Jesus é perfume maravilhoso. E o perfume, ele é atraído naturalmente. Quando passa uma pessoa perfumada, naturalmente você se volta a ela. Então Jesus disse, acalme-se, não vos preocupeis como será a minha volta. Porque assim como o cadáver atrai os abutres, assim Jesus Cristo, eu, o perfume de Saron, atrairei todos que são meus para mim mesmo. Muito obrigado porque você esteve conosco até agora. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, meu irmãozinho, paz. Mas muita paz.